Olá, eu sou Salvo Silveira e você está no canal Pense Nisso, o canal que traz reflexões e questionamentos sobre produtividade, saúde mental e problemas da vida moderna. E bora para mais uma conversa de fim de tarde. Eu quero começar essa nossa conversa te fazendo uma pergunta. Em time que está ganhando, não se mexe? Essa é uma frase que o tempo todo nós escutamos, não é mesmo? Mas será que é correto você adotar ela como estilo de vida? Quais os riscos? Em qual ponto ela é equivocada? É sobre isso que vamos falar hoje nessa nossa conversa aqui em casa. Eu posso apostar que ao terminar essa conversa você vai ter uma opinião diferente da que você tem agora. Beleza? Então bora lá. De cara, eu já te afirmo que acho muito equivocada a questão de vida eficiente, como se a vida fosse reduzida a um utilitarismo industrial, pois a vida por si só é complexa demais para ser colocada apenas o lado financeiro e produtivo, deixando de lado a questão existencial, usando a ideia de sucesso para tudo e fazendo da vida como se fosse uma esteira em que mesmo você correndo você não sai do lugar. O problema central da ideia de sucesso é que nem sempre o que vai fazer você ter sucesso financeiro, diga-se de passagem, combina com a sua vida existencial, ao ponto de mesmo você conseguir ser bom naquilo, ainda sentir que você é um peixe fora d'água. E isso é mais comum de acontecer do que você imagina, ao ponto de alguns casos até mesmo virar crise de identidade. Vamos ver, por exemplo, o mundo dos famosos, casos populares em que isso aconteceu. Audrey Hepburn foi ícone do cinema em 1950, sendo uma das maiores atrizes da época e ganhadora do Oscar, do Globo de Ouro e mais vários outros prêmios importantes de cinema. Ela começou a parar de atuar no auge da popularidade aos 30 anos, quando ela começou a fazer trabalhos para a Unicef, ajudando crianças em situação extrema de guerra. Na verdade, o prazer dela não era ser atriz, era servir. Jeff Bezos também foi um grande exemplo disso. Ele era um enorme engenheiro da computação com uma carreira promissora nessa área, se destacando em várias empresas. Então, aos 31 anos, ele jogou tudo pro alto, mudou de ramo e lançou a Amazon. Terry Crews, que foi aquele ator famoso que interpretou o pai do Chris, o Julius, que é aquele pai mão de vaca do Todo Mundo Odeia o Chris, ele foi jogador de futebol americano, da NFL, até ele decidir mudar de carreira e virar ator. Arnold Schwarzenegger, não sei falar o nome dele até hoje, ele então nem se fala de longe, ele foi o maior fisiculturista da história, que além de ganhar vários campeonatos seguidos, ele ainda escreveu livros de sucesso sobre o assunto, livros que são usados até hoje em universidades ao redor do mundo. Ele foi campeão mundial aos 20 anos e mudou de carreira drasticamente, virando um dos maiores atores do mundo e anos mais tarde ainda conseguindo virar político aos 56 anos em 2003. Eu não gosto de usar casos de famosos porque eu não gosto de iludir as pessoas comparando elas, que são meras pobres mortais, como eu, comparando elas com famosos, vendendo a receita de sucesso, com meia dúzia de palavras motivacionais, mas sem sentido algum do ponto de vista verdadeiro. Eu uso exemplos de famosos por se tratar de pessoas que todo mundo conhece. Mas você não precisa ir tão longe do Brasil para você encontrar esse problema se repetindo. Logo próximo a você consegue ver. Como no funcionalismo público, que tem pessoas muito inteligentes, muito esforçadas e estudiosas que passam no concurso, começam a ganhar um salário absurdamente alto em comparação com a média da população, mas que ficam presas na profissão por causa do salário, enquanto na verdade queriam seguir o próprio sonho. Isso se chama no Brasil de algemas de ouro do funcionalismo público. E é aí que aparece a desvantagem de você ser eficiente e seguir a ideia dos custos de produtividade e da sociedade ocidental. A sua eficácia em algo pode virar sua algema, sendo eficaz em algo que não combina com você, mas que você segue e permanece, seja por motivo financeiro, seja por reconhecimento, aplauso, seja lá o que for. Sendo que muitas vezes o sucesso da pessoa nem é um sucesso financeiro ou um sucesso profissional, muitas vezes vai muito além disso. Por exemplo, a mãe que tem um trabalho de baixa remuneração, mas que ama os 2 filhos e que a motiva a viver, e que é o sonho dela poder ver os filhos se formando. A paciente rica com câncer, que está com a saúde debilitada pela quimioterapia, mas que encontra felicidade e um total sentido na vida ao apoiar pessoas que também estão passando por esse mesmo problema. Outro exemplo, um monge que não tem nenhum centavo no bolso, mas que sente um prazer enorme em servir a Deus e ter fortes valores morais e uma integridade ímpar. E por aí vai, o que me lembra muito da ideia do rabino Joseph Soloveitchik, em que, segundo ele, em seu livro, a nossa natureza tem 2 lados. Joseph mostrou essa natureza de forma bem representativa em 2 exemplos, o Adão 1 e o Adão 2.
É como se dentro de você morasse duas pessoas e esses dois Adams, porém essas duas pessoas não são iguais, aliás, elas são opostas uma à outra. O Adam 1 é o seu lado externo, o seu lado ambicioso da sua natureza humana que quer conquistar o mundo, quer fazer sucesso de todas as formas. Esse é o foco central dele, o sucesso. Já o Adam 2 é o lado interno e humilde da sua natureza. Ele quer fazer o bem, ele quer ter uma vida tranquila, ele quer consistência interna, ele quer muito amar e ser amado. E como disse o Joseph, que era rabino, ele quer servir a Deus. O grande problema é que esses dois lados da nossa psique vivem em guerra constante um contra o outro, como se a nossa mente fosse uma corda e esses dois lados fossem um adversário, puxando tal corda cada um para si, em um eterno confronto, pois enquanto um exige sucesso, o outro quer e precisa de paz e sentido na vida. E essa é a nossa dualidade, a qual nós não podemos abrir mão. Mas o problema é quando você tem uma sociedade que privilegia apenas o Adam 1 e esquece por completo do Adam 2 e com isso acaba se aprofundando numa crise existencial e de falta de sentido na vida. E parte daí, muitas vezes, a desvantagem de você ser eficaz, pois quando o Adam 2 passa mal, você também passa mal. Então eu quero que você reflita bastante sobre isso e lembrar que nem sempre você vai poder fazer aquilo que você gosta, nem sempre você vai poder ser aquilo que você gostaria de ser, pois às vezes pode ter que trilhar um caminho um pouco mais longo para você conseguir, tá bom? Então, essa foi a nossa conversa de hoje. Antes de encerrar aqui a nossa conversa, eu quero só te fazer uma pergunta. Você gostou dessa nossa conversa? Você acha que ela faz o mundo melhor? Se sim, então eu quero te convidar para participar do Estuda que a Vida Muda Academy e assim poder ajudar ao projeto financeiramente e em troca eu vou te dar aulas de produtividade, aulas essas com foco na formação de hábitos com passo a passo. Beleza? Clique no primeiro link da descrição, no primeiro comentário. Então agora, respondendo a pergunta do início do vídeo, em time que está ganhando não se mexe? E a resposta é sim, se mexe. Aliás, se mexe muitas vezes, às vezes até desmancha o time e faz outro. Exceto se você é muito jovem, pois no começo da vida profissional é normal mesmo entrar em um emprego de entrada ou algo que você não goste, para depois poder se dedicar à sua vocação. Beleza? Referência na descrição, se inscreva no canal, ative o sininho para que todos os dias a gente tenha mais conversinhas como essa, aqui na minha casa. Beleza? Pense nisso. Falou!